Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós iremos iniciar a nossa apostila 2 de matemática. Com isso, vem assuntos novos, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o sistema de numeração decimal de classes de milhões e bilhões, tá? Então, prestem bastante atenção agora e acompanhem os slides que a prof vai proporcionar na tela do computador de vocês. Só um pouquinho. Muito bem. Lá no quarto ano, vocês estudaram a classe dos milhares, certo? Muito bem, mas antes do quarto ano, vocês também já haviam estudado unidade, dezena e centena. E vocês sabem que toda unidade, dezena e centena, ou unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, ele tem um valor, o número tem um valor, correto? Se eu tiver, só deixa para pôr um exemplo aqui. Se eu tiver, por exemplo, esse número 8 aqui, ele representa o quê? 8 unidades, correto? Se eu apresentar para vocês o número 4 do 48. Esse 4 aqui representa que número? Que posição no número? Dezena, correto? E esse 4 representa quantas dezenas? 4, mas em valor? 40, ótimo. O 6 tem um outro valor posicional, que representa a centena. E a centena representa 600. Então, nós temos 648. Posso afirmar isso, né? Todos os números têm um valor posicional. Aqui, ele formou uma classe de unidade simples. Se nós formos para o 815 para cá, nós vamos ver que ele formou uma unidade de milhar, ou uma dezena de milhar, ou uma centena de milhar, certo? Nós indo para o número 2 aqui, ó, que vocês estão observando, ele vai representar o quê? Milhão, porque, ó, classe de unidade simples, classe do milhar e classe do milhão. Correto? Podemos afirmar isso, certo? Deixa a professora voltar aqui. Muito bem. Então, lá no quarto ano, vocês viram as classes dos milhares. E agora nós vamos começar a falar sobre as classes dos milhões e bilhões. Então, essa parte aqui é referente aos índices da população lá da África, tá? Então, aqui a gente vai começar a trabalhar os nossos dados dentro do milhão e bilhão, certo? Olha só, quando a Prof. Tati havia falado para vocês das classes simples, daqui, ó, unidade, dezena e centena, tá? É o que a gente já conhece há muito tempo, que a gente já sabe. E ano passado vocês aprenderam essa parte das classes dos milhares, que temos unidades de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Toda essa, se tivesse os números aqui embaixo, teria um valor posicional, certo? Por exemplo, aqui, ó, a centena de milhar não é o mesmo valor da centena simples. A dezena de milhar não tem o número não tem o mesmo valor que a dezena simples. E assim a unidade e assim a unidade simples. Mas agora nós vamos também falar sobre unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Os valores posicionais dos números que vão estar aqui embaixo depois, eles não serão os mesmos valores. O valor da dezena de bilhão é diferente do valor posicional da dezena de simples, simplesmente da simples. Então, é diferente os valores, tá?
Vamos lá, então. Cada algarismo de um número representa uma ordem. Então, cada 3 ordens eu formo uma classe. Então, eu tenho unidade, dezena e centena, eu formei uma classe. Classe de unidade simples. Se eu tenho unidade, dezena, centena, eu formei uma outra classe, mas é a classe de milhar. Tá? E aqui a gente está iniciando e formando uma nova classe, que é a de milhão, correto? Muito bem, aqui a prof colocou agora. Ó. Então, eu tenho as 3 classes, as 3 ordens, desculpa, eu formei uma classe. Eu tenho mais 3 ordens, eu formei outra classe. Eu tenho mais o início de uma terceira ordem, que eu vou formar os milhões. Por isso, a gente separa os números sempre com espacinho, ou com um ponto para identificar o valor desses números. Muito bem, aqui a prof. Tati fez um exemplo de sabemos que alguns algarismos representam a ordem. Então, aqui formou uma ordem, certo? Só que, como eu havia falado no outro um pouquinho antes, a ordem, ela representa um valor posicional do número. Então, esse 5 aqui do 3.857, esse 5 pintado de vermelho, não tem o mesmo valor posicional do 5 que está aqui embaixo, do 508.351. Né? Eles não têm o mesmo valor posicional. Tá? Então, eles não têm o mesmo valor. Eles são os mesmos números, mas em valor posicional diferente um do outro, certo? E aqui também, unidade, dezena e centena, simples, unidade, dezena e centena de milhar, unidade, dezena e centena de milhão, e aqui eu tenho a unidade de bilhão, certo? Tá dando para entender? Leitura dos números. 160.606. Aqui eu tenho 1000. Então, eu tenho, quantas ordens eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens, certo? E eu tenho quantas classes? 1, 2, apenas 2 classes. Aqui eu tenho 6.249.632. Então, quantas ordens eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. E quantas classes? 1, 2, 3. Eu tenho uma classe de unidade simples, eu tenho uma classe de unidade, dezena e centena de milhar, e eu tenho unidade de milhão. Só lembrando, deixa a prof voltar aqui um pouquinho, deixa a prof só voltar aqui o slide. Só um pouquinho, deixa eu ver, eu acho que pode ser aqui, tá? Não, aqui. Acho que aqui fica melhor. Desculpa que a prof voltou lá. Oxi. Calma aí. Só um pouquinho. Aqui. Muito bem, não devia ter saído. Esse número 7, ele representa a primeira ordem, tá? O número 5, ele representa a segunda ordem. O 8, a terceira ordem. O 3, a quarta ordem. Então, sempre que vocês vão se referir à ordem do número, vocês vão iniciar de trás para frente. De trás para frente, em ordem. E assim com classes também, tá? De trás para frente. Muito bem. Quando eu vou fazer a leitura desse número, eu inicio
como leitura normal, da frente para trás, da frente para trás. Mas quando eu estou falando em ordem do número, tá? Eu falo de trás para frente, de trás para frente. Quando eu faço leitura, de frente para trás, ou melhor, da direita para da esquerda para a direita, tá? Muito bem. Ordem é todo esse número aqui, ó, que eu falei do valor posicional do número. Então, esse 7 é diferente o valor posicional dessa ordem para essa aqui. Sim? Deu para entender? Esse 7 é unidade, mas esse aqui é 7, ele vai representar o quê? 7 milhões. E esse aqui é apenas o número 7. Então, a ordem desse 7 é diferente da ordem desse. Esse aqui está na primeira ordem e esse aqui está na 10ª ordem. Certo? Muito bem. Opa. Nós temos também a composição e a decomposição do número. Lembra que eu falei dos valores dos números? Olha só. Vamos aqui atrás. Ó. Nós temos o número 314.675.290, tá? Então, nós temos esse valor aqui. Qual é o valor posicional desse 3 aqui? Qual é a ordem dele? Quanto ele representa? Quanto que vale esse número 3? Tá? Então, eu estou compondo. Então, ele vale, ó, esse 3 vale 300 mil. Esse 1 vale 10 mil. Por causa da ordem dele, tá? Por causa da ordem. Então, eu tenho a ordem dele, é diferente do que o outro, do que o número 3. Ou é diferente a ordem desse número aqui, certo? Na decomposição dos números, é a mesma coisa. O número 1 dessa ordem aqui é diferente do número 1 dessa ordem aqui, porque essa ordem, ela é a centena. Aqui nós já estamos na classe dos milhões, certo? Então, o valor posicional dela é diferente do valor da centena de unidade simples. Já o número 9 aqui, ó, da unidade de milhar, é diferente do valor posicional do número 9 aqui, porque as ordens são diferentes. Então, os valores também são diferentes. Voltando, a professora vai voltar aqui nessa imagem aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos lá, temos que voltar tudo de novo. Opa! Assim. Vocês estão vendo? Se nós colocássemos aqui o número 700 bilhões, ou 170 bilhões, ou 785 mil, né? Eu mudo a ordem e dá um valor proporcional, né? Então, eu mudei, eu coloquei um número aqui e eu tenho valores diferentes deles, posicionais diferentes. Então, a minha segunda ordem é diferente do valor da minha segunda ordem aqui, por exemplo, na classe dos milhões. Voltando, então, só para a gente lembrar um pouquinho. Aqui. Cada algarismo representa uma ordem. Cada algarismo representa uma ordem e cada 3 algarismos forma uma classe. Tá? Então, lembrando sempre que cada algarismo é uma ordem e cada 3 representa uma classe. Então, esse 8 tem um valor posicional diferente deste 8 nessa ordem aqui. A primeira ordem tem um valor posicional diferente do 8 da 6ª ordem. Deu para entender? Muito bem. Qualquer dúvida vocês também podem mandar para a prof sem problema algum, certo?